dia, tudo certo? Tudo bem? Conseguimos. Tá me Deu ouvindo bem? certinho. Eu mudei de microfone. Tá me ouvindo? Eu tô. E tu Tô te ouvindo também? também. Tá, Tá tô bom. com os fonezinhos aqui. Primeira vez que eu tô testando esse fone, mas Eu deve ter também. de boa. Ai, que bom então, né? Estamos aqui novamente, mais uma semaninha, né, Cami? Isso, para mais um episódio Mais um episódio. da nossa série Feijão com Arroz, né? E ontem eu estava postando story, Tati, falando, né, que há pedidos, né? E também por sugestão também das pessoas que estão seguindo a gente, que estão acompanhando, né, o nosso Feijão com Arroz aqui Sim. semanalmente. Teve gente que pediu para que a gente se aprofundasse um pouco mais, de uma forma um pouco mais simplificada, né? E também para a gente tirar dúvidas, né, de algumas questões que chegaram, porque realmente o tema do campo mórfico e do campo morfogenético realmente é algo, assim, às vezes um pouco difícil de compreender racionalmente, né? É. Então a gente sentiu, né, Tati, de Sim. então vir mais uma vez, né, para falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, Tati? O que você acha? Assim, Claro. com esse grande desafio, né, de explicar para as pessoas o que realmente acontece no campo ou no trabalho de constelação familiar, seja individual, seja em grupo, né, para que as pessoas possam compreender, né, Tati? Sim. É isso que tu falou, né? Um desafio, porque é tentar explicar o que não é visto, né? E a gente tinha se programado, né, para falar das ordens, né, de dar um início nas ordens, mas aí a gente achou pertinente, né, já que para algumas pessoas não estava claro, né, e também como o nosso intuito é o feijão com arroz, né, é trazer o básico, então se não está claro, que bom, né, que as pessoas estão perguntando e com isso a gente pode tentar simplificar o que às vezes para nós, né, parece que está numa coisa mais simples, mas não tá, né? A gente, que bom, né, ter essa oportunidade de esclarecer um pouco mais, né, Cami, sobre esse assunto. Quer Sim, começar, Cami, falando mais alguma sim. coisinha? Bom, eu fiquei pensando, né, sobre como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode explicar em palavras o que é uma constelação, né? É, Então, assim, lógico, a primeira coisa que, pelo menos para mim, né? Como que foi para mim, né? Eu, eu conheci as constelações, né? Na verdade, eu ouvi essas duas palavras, constelação familiar, por uma questão de saúde da minha filha, que ela estava com uma alergia. Daí, quando nasceu minha segunda filha, ela estava com a mesma alergia, né? E aí eu fui buscar, entender o que era isso, né? Na verdade, eu senti assim mesmo. E aí eu fui buscar no YouTube, eu lembro, alguns vídeos, e tinha alguns consteladores explicando o que era. E tinha uma consteladora aqui em São Paulo que ela fazia grupos, né, de constelação. E aí eu resolvi ir, porque eu vi que era complexo mesmo, não estava entendendo muito bem, né, o que ela estava dizendo, assim, racionalmente, só através de vídeos, né? Então a gente está aqui no Feijão com Arroz, com esse intuito de explicar o básico mesmo, do que é, né, do que significa, do que é uma constelação, é um grande desafio mesmo, porque é difícil a gente colocar em palavras, né, o que é. Então eu resolvi ir, né, presencialmente num grupo, né, e para mim foi a melhor coisa. Então eu sempre recomendo para quem não conhece esse trabalho, se puder na sua cidade, né, se tiver alguém que faça, facilite grupos de constelação, que vá presencialmente, né, Sim. ou até online hoje também, mas não é a mesma coisa, eu acho, tá? Sentir o campo de forma presencial, para quem não conhece nada de constelação, eu acho algo muito rico e muito esclarecedor. E aí eu comecei a ir nesse grupo. E no início também não entendia nada, mas eu sentia muito, né? Então eu diria, né, para quem gostaria de entender o que é a constelação, em primeiro lugar é a gente poder se abrir para os sentidos, né? Porque é muito mais sentido do que racionalmente coerente, racionalmente fácil de compreensão racional, né? Quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de campo mórfico e campo morfogenético, a gente está falando muito dos sentidos mesmo, do que a gente sente, das percepções, né? Muito mais do que a coerência racional, né? Então, primeiro eu acho isso, eu acho que a gente tem que sentir mesmo,
né, o que é a constelação. E para isso é bom que a gente faça um mergulho interno. E esse é o convite, eu acho, de uma constelação, né? É a gente deixar o racional de fora, né, e mergulhar para dentro de nós mesmos. Porque, como a gente falou na semana passada, realmente todas as chaves, né, e as respostas daquilo que a gente busca, isso não é só constelação, né? Fala isso, tudo aquilo que trabalha o desenvolvimento humano, né, que fala sobre o autoconhecimento, nos convida a esse mergulho interior para dentro de nós, porque ali é que estão as respostas, né? Então, quando a gente faz um trabalho de constelação, a gente abre uma constelação, né, eu diria, a gente está convidando a todos, não só aquele que está sendo constelado, a nós que estamos facilitando, mas todos os participantes dessa constelação, a nos abrirmos para os sentidos, né, e as percepções. Então, isso é muito mais importante. E outra coisa também que eu acho que é um fundamento de um trabalho de constelação é a observação do fenômeno. O próprio Bert Hellinger, ele teve muita resistência inicialmente de escrever livros sobre esse trabalho, sobre a constelação, por causa disso, porque ele falava assim, gente, mas eu trabalho com o fenômeno. O que é o fenômeno? É a observação daquilo que acontece. Já que uma constelação, nenhuma é igual à outra, né? Então é difícil escrever em palavras, e muitos dos livros do Bert são transcrições de constelações, né? Porque realmente não tem uma igual à outra, né? Lógico, ao longo dos anos, a gente vai observando, na nossa experiência, também o que o Bert nos deixou como legado, que existem algumas dinâmicas, né? Que são comuns, né? E que comuns de acontecerem, então é mais fácil de identificar. Mas uma constelação realmente não é igual a outra. Então, o nosso trabalho aqui é nos abrir para o desconhecido, né? Nos entregarmos para aquilo que a gente desconhece, né? Com aquela postura que eu falei na semana passada, sem nenhuma intenção, né? Sem nenhum amor excludente. Né? Então, na verdade, a gente olha para todos com o mesmo amor, com a mesma amorosidade, com a mesma inclusão, né? Sem pena, né? Achando que a pessoa é a coitada, que está com um destino muito difícil, né? E sem medo, né, do que vai acontecer, porque nós sabemos que aquilo que nos conduz, né, e toda a influência do campo, ela é uma energia benevolente, né? Uma energia que nos leva para o mais, desde que o fluxo esteja liberado para isso. Então, esse é o grande trabalho de uma constelação. Quer falar mais, Fábio? Eu mutei aqui o meu, porque como eu tô numa. Teve muita gente passando e gritando. Cami, eu concordo com isso tudo. E eu, assim, te ouço, né? E consigo eu recapitulo aqui, de certa forma, algumas imagens. Vem algumas imagens dentro de trabalhos que a gente já participou, inclusive alguns juntas. E é isso mesmo, é uma abertura, né? Quando a gente vai para esse trabalho, eu acho que assim, a pessoa nunca participou, ela não sabe, tá? A gente ainda está aqui agora, estamos ainda no abstrato, né? Não estamos. Talvez tenha gente que tá esperando que a gente consiga falar uma coisa matemática, né? Que realmente não é. A gente não vai conseguir, assim como numa receita de bolo, né? Não, no bolo vai ser assim, ó, você vai misturar os tais ingredientes, tararara, vou te dar um passo a passo e vai sair um bolo, né? E mesmo que a pessoa nunca tenha comido um bolo, nem saiba o que é um bolo, ela vai conseguir ver o que é um bolo, porque tá ali diante dos olhos dela depois de uma receita. Mesmo que ela nunca nem tenha feito um bolo na vida, ela consegue. Não vai funcionar assim, né? Então, para quem nunca realmente vivenciou uma constelação, nunca, assim, só ouviu falar agora, desde que a gente começou a falar sobre isso, ou ouviu alguém aqui, outro ali, eu acho que faz sentido, sim, a pessoa participar como um representante, né? Que foi o que aconteceu com a gente primeiramente, antes da gente entrar em contato. Isso vai conectar dentro da pessoa essa parte que a gente fala sobre o sentir. Então ali a pessoa vai conseguir experimentar o campo. Isso eu acho que é uma coisa bem essencial. Mas a pessoa não teve oportunidade de experimentar, por exemplo, e quer saber mais, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, né, sobre como que a gente poderia informar, como que essas informações chegam se elas não são espirituais, mágicas, enfim. Aquela questão, por exemplo, quando a gente está
conectando com alguém, a gente está pensando muito numa pessoa e a pessoa escreve pra gente, uma pessoa liga pra gente, uma pessoa sonha com a gente. Eu acho que isso é um bom exemplo de como as informações circulam. A informação, eu não enxergo a informação, ela é uma onda, mas como que ela transita, né, no invisível? Esse é um bom exemplo, quando a gente está pensando em alguém, alguém liga, ou a gente não fala alguma coisa, a pessoa não fala alguma coisa pra gente, mas a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. Então, claro que tem vários nomes para isso e também passa realmente por várias nuances. O Bert até descreveu num livro, né? A diferença de observação, percepção, intuição. Cada uma delas tem uma diferença. Então, isso que eu estou falando agora, alguém pode falar, mas é uma intuição. Todas elas são interligadas e sutis ao mesmo tempo, mas é nesse campo, o trabalho que acontece é nesse campo de observação, percepção, intuição, porque as informações circulam. Então, acho que isso é uma forma também de tentar explicar como que essa informação chega para o representante e também para o constelador, né? E aí, assim, mas como que vai saber que são tantas gerações e tal? Como você estava falando, nenhum trabalho é igual ao outro, mas às vezes naquele trabalho específico se percebe que a chave ou o que aconteceu, que foi tão impactante e que está reverberando ainda nos dias atuais, está lá com 2, 3 gerações para trás. Então também é uma informação que surge no campo, né? Então isso era uma coisa que eu queria falar assim da parte mais prática, né? E com relação a essa abertura, eu acho que quando a gente resolveu ir, então vou participar como representante. Eu vou nessa abertura benevolente, que seria incluir tudo. O que seria isso? Olha, eu estou indo para esse trabalho, eu não sei o que vai surgir, mas independente do que surgir, eu estou aberta para isso. Eu quero. É como se a gente se conectasse com o divino, com seja lá com o que a gente acredita, e a gente quase que pedisse esse olhar amoroso, esse olhar sem julgamento, para que a gente realmente possa dar abertura para tudo. Porque imagina, Cami, a gente nem sabe o que aconteceu aqui para trás e tal, e vai para um trabalho desses de constelação. Mas aí eu vou assim, eu quero ir só na curiosidade mesmo e tal, eu quero ver qual é que é e tal. E aí surge alguma coisa lá, e eu não faço esse preparo. As pessoas podem, tá? Não estou dizendo aqui que as pessoas precisam ter uma Bíblia aqui para seguir antes de passar por uma constelação. O que a gente está falando aqui é um feijão com arroz que foi útil para nós e que talvez a pessoa, observando isso, ela pode tirar um proveito melhor. Então eu vou sem nenhum preparo, não quero, né? Vou lá, tocar de paraquedas. E surge uma informação lá. E aí eu pego e julgo aquilo ardentemente, porque era uma coisa que eu falo que eu estou com dificuldade, inclusive, de reconhecer, e eu começo a julgar. Nessas horas a constelação não vai ajudar, inclusive eu vou agravar a minha condição, porque se alguma coisa que eu estou vivendo nos dias atuais tem a ver com esse fato, vamos passar numa coisa bem grave, que seja um assassinato entre ali parentes, que às vezes o pai assassina o filho assassina o pai, abuso sexual, coisas que são mais chocantes, né? Quando a gente pensa em alguma coisa desse sentido, surge isso no meu campo. E eu não estava nem, né, imaginando isso, porque a gente não sabe o que vai surgir. Aquilo me choca de tal forma e eu já caio no julgamento. Nossa, mas como? Como que um pai pode assassinar o filho? Como que o filho assassinou o pai? E eu fico com aquilo. Aquilo não só não vai me ajudar, como ainda vai reforçar uma questão que já estava, onde eu já estava embaraçada e emaranhada, eu ainda vou permanecer com mais força naquilo. Então, isso que a gente está trazendo aqui é no sentido da pessoa também entrou nesse trabalho, não, eu quero ir lá conhecer, eu nunca vi. Vai aberta, vai nessa amorosidade, do tipo, o que surgir, o que eu esteja aberta para receber o que surgir como um presente e que eu possa olhar com amor para isso, mesmo que seja difícil, porque aqui a gente não está dizendo que esses destinos foram fáceis, que isso é o correto. A gente está dizendo que já aconteceu e que está lá no teu sistema familiar, não vai mudar e nem vai sair de lá. E julgar ou entrar fechado para isso, ou só num olhar de curiosidade, como se fosse fazer uma bisbilhotice, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Não vai trazer cura também e talvez vai te atrapalhar no teu caminho, né? Esse era um aspecto prático assim, que eu queria complementar. Não sei o que tu acha disso, né, Cami? Eu acho que primeiro a gente tem que, eu acho que a gente tem que, quando a gente fala de constelação, eu acho que a gente tem que um pouco desmistificar a questão do medo, né? Porque assusta mesmo, né? Assim,
Para muitas pessoas, eu acho que inclusive as pessoas que criticam esse trabalho da constelação, eu acho que essas críticas estão muito associadas ao medo, sabia? E, só que, gente, eu acho que a gente não tem que ter medo, né, disso, porque, eu não sei, como você disse, né, aquilo que a gente se conecta com o divino, passa um pouco, sim, sobre algo da espiritualidade, mas não da religiosidade, sabe? Não das crenças religiosas, né? Mas é a gente saber que nós estamos todos conectados, né? E essas informações que surgem, elas estão ali, né? É só uma questão de acessar isso, né? E o facilitador de uma constelação, ele tem um papel importante, né, de ajuda nesse sentido, porque eu acho que, por exemplo, meditação é um caminho super importante, talvez primordial para qualquer constelador. Por quê? Porque a meditação, a conexão, né, com aquilo que é invisível, é algo que faz parte do nosso trabalho no dia a dia, né? Então, a meditação, para mim, pelo menos, tanto ativa quanto passiva mesmo, de mergulhar para dentro, é uma forma que a gente tem de refinar essa habilidade, que ela é inata de todos nós, né? Mas uma prática de meditação, por exemplo, me ajuda muito nesse meu despertar dos meus sentidos, né? Então, eu acho que um facilitador de uma constelação que tem experiência, né? Que tem essa sensibilidade, eu acho que ajuda, né? Muito nesse acalmar, né, do que surge, né, nesse trabalho, né, e realmente aquilo que você falou também da pessoa vir de coração aberto, eu acho que sim, mas mesmo que, por exemplo, no meu caso, que eu não sabia nada, e eu fui mesmo de curiosidade para ver o que era aquilo, né, ainda assim, eu sinto que eu recebi muito também, né? Eu nem estava de coração aberto, na verdade eu estava vencendo uma dor muito grande e uma raiva, porque minhas filhas tinham uma alergia que ninguém entendia nada. E eu falava, meu, ninguém sabe de nada, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu não tinha mais saída na minha mente. O que eu vou fazendo? O que eu vou procurar? E eu vejo que hoje no meu trabalho, né, nas terapias que eu atendo, gente, a maioria das pessoas chega para essas terapias hoje, assim, meio, não desenganados, mas assim, antes disso, ela passou por várias outras coisas, né, que não surtiram efeito, né, e aí, no fundo, a pessoa vem e fala, eu acho que eu vou tentar essa abordagem um pouco mais holística, né, um pouco mais alternativa, né, por causa disso. Então, o que eu acho, né, muito interessante, né, para quem conhece a constelação, não fica muito preocupado com o que realmente acontece, sabe? Veja os resultados na sua vida. Acho que isso é o mais importante, né? É nisso que eu me baseio, sabe? E eu fico super feliz quando alguém depois me manda um áudio ou uma mensagem, né? Falando, olha, depois aconteceu isso, 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 depois eu me senti assim, assado, né? Porque aí eu vejo, né? Não que seja necessário, mas assim, é como se fosse uma validação de que aquela pessoa, ela realmente percebeu, né? Ela percebeu um efeito positivo desse trabalho, né, na vida dela. Eu acho que isso é o mais importante do que ficar compreendendo na mente o que realmente acontece. Mesmo porque a nossa postura, quando a gente faz esse trabalho, a gente se coloca no lugar do não saber. E isso é muito importante, né? Do não saber nada. Quanto menos a gente sabe, até melhor, porque a gente é menos influenciado pelo nosso racional, né? Porque a gente pensa o tempo todo, a gente julga o tempo todo, coisas vêm à nossa mente o tempo todo. Então, quanto menos influência, menos interferência de fora, melhor fica o nosso trabalho, não é, Paty? Cami, com certeza. Tu falou várias coisas aí, eu fui pensando assim, depois eu tenho que lembrar. Desde da primeira fala tua com relação a como que tu caiu, né? Que caiu já meio que numa curiosidade, mas tava com uma dor muito profunda.
mas tu vê que foi movida pela dor, né? Então, assim, isso fez com que tu desse o passo. Às vezes a pessoa ainda não caiu na dor profunda, ela ainda não chegou lá no fundinho. E aí, às vezes ela vai e ela pode realmente não estar com abertura. E é como tu disse, não quer dizer que o trabalho não vai ter validade, ele vai. Mas o nosso intuito aqui é trazer dicas ou compartilhar nossa experiência para que a pessoa possa tirar o maior proveito disso, né? Então, eu acho que acontece muito isso. Quando a pessoa já chegou ali em todos os recursos, ela vai numa abertura porque ela fala, ela se apoia naquilo. Talvez se ela tivesse identificado uma outra coisa como um último recurso, ela também tiraria essa mesma força, mas às vezes ela cai na constelação como último recurso. E aí ela tira essa força para a virada, né? Ela consegue perceber o que tá, onde que tá o nó e consegue dar esse passo. Isso eu acho bem interessante. E claro, a pessoa pode ir também só na curiosidade, mas assim, de 0 a 10 ela poderia aproveitar 10, ela vai aproveitar, sabe lá, né, quanto. E a outra coisa que comentou do não saber. Nossa, também isso foi um ponto muito essencial. Quantas vezes a gente ouviu, eu ouvi o Bert já falando, outro já, né, a gente já ouviu quantas das pessoas que a gente segue, né, como inspiração e como fonte mesmo, né, originária desse trabalho. Eu não sei o que acontece aqui. Eu não sei o que vem depois disso. Eu não sei. Eu não sei de onde surge isso. Pessoas experientes de falarem, eu não sei, porque é realmente o não saber, né? Passa por isso. Aí a pessoa pode estar pensando, mas vou lá pagar uma constelação e ainda porque eu vi que não sei. Não é isso que eu estou falando, mas às vezes acontece, né? Da pessoa não, aquela informação surge e não consegue conectar com da onde vem aquilo e tal. E tudo bem, porque a alma tem a sabedoria. E a alma, a pessoa vai receber essa informação e vai fazer os ajustes necessários, né? Se é que a gente pode falar que precisa de um ajuste. Então, esse não saber. E também o quanto a gente presenciou os nossos professores e pessoas também qualificadas, muito bem qualificadas, como a Sophie e o Bert, inclusive, quando a gente vê muitos trabalhos dele, do essencial, quando a pessoa vai trazer uma questão, dela não ficar querendo contar a história. Por duas razões. Primeiro, porque ela fica reforçando aquela história ali para ela mesma, saindo do que é essencial. E segundo, que interfere também os representantes, né? Porque somos todos humanos, né? Nem todos fazem tantos trabalhos de meditação e tal. E, na verdade, a maioria das pessoas que vai para um trabalho ali como representante, nem sempre trabalha com meditação, faz meditação. Então é muito difícil esse esvaziar-se para estar num trabalho de constelação, de tu tentar deixar os teus próprios pensamentos, as suas influências naquele momento. E aí, se o cliente começa a dar muita informação, atrapalha mais ainda para a pessoa se desfazer dessas imagens, né, e conseguir trazer o que é essencial mesmo para aquele cliente. Então, essa coisa do não saber foi muito importante, porque a gente ainda não tinha falado sobre isso. E que bom que tu trouxe isso para mim. Bom, e também, né, quantas vezes, né, numa constelação, a gente não é possível a gente validar aquela informação naquele momento, né? Então, por exemplo, é algo, por exemplo, principalmente quando é segredo familiar, né? E, e a gente não conheceu aquele ancestral, então, né? E virou um segredo, então ninguém falava mais e aquela informação. Mas também acho que a gente tem que vir também numa postura, né, de confiança também, sabe? E muitas vezes também quando a gente chega com uma questão, aparentemente o que se mostra na constelação, ela não tem nada a ver, é algo totalmente diferente daquilo que eu achava que ia aparecer, por exemplo, né? Então, por exemplo, sei lá, eu chego com uma questão financeira, né, da minha vida financeira, das minhas dificuldades financeiras, e aparece um aborto, por exemplo, né, na família, né? A princípio, o que tem a ver um aborto com a minha dificuldade financeira, né? Mas é que, se a gente for olhar mesmo, assim, e ampliar, né, a nossa visão, é algo assim, como se alguém no nosso sistema tivesse em profundo sofrimento ainda, né? E isso estivesse impedindo o fluxo natural da vida, da prosperidade, da abundância naquele sistema, né? E também uma outra coisa também que eu não sei se eu estou me aprofundando muito, né, mas que já me perguntaram, então por isso eu vou trazer, é assim, por que algo chega para você e não para o seu irmão, e não para o seu primo, e não para o seu tio, né? Tem algumas possibilidades assim que a gente considera, né? Primeiro eu vejo assim que esses, os com os destinos mais difíceis, ou aqueles que apresentam maior dificuldade, né, na vida,
E eu fui uma dessas também. Eu fui essa que ficou revoltada na vítima, falando assim, meu, por que que meu destino é pior do que todo mundo, né? Por que que veio isso pra mim e não pro outro, né? Mas hoje eu vejo que esses são aqueles mais sensíveis, os descendentes mais sensíveis, inclusive os mais amorosos, né? Que percebem que no sistema tem algo que precisa ser visto, que precisa ser trazido à tona, né? E isso não digo na razão, tá? Porque no racional ninguém quer. É no nível da alma mesmo, né? Do sentir mesmo, que existe algo ali, e aí a pessoa se coloca nesse lugar. E para isso precisa ser uma pessoa sensível, precisa ser uma pessoa amorosa, né? Então, quando vem alguma coisa para nós, algum desafio na nossa vida, o que eu diria é para a gente não ficar reclamando, né? Ou naquela postura de vitimismo mesmo, assim, ai, só comigo que acontece isso, ai, por que que aconteceu isso comigo, sabe? Mas a constelação, ela nos traz essa oportunidade de, ao invés de ficar lamentando, reclamando, né, do que nos acontece, ela nos oferece uma oportunidade de resolução, de encontrar uma solução para aquilo, sabe? Para que você possa soltar isso, liberar isso que está precisando ser liberado e você possa seguir adiante na sua vida, né? Então, eu sempre falo mesmo, de novo e de novo, sobre os resultados de um trabalho como esse, sabe? Os resultados, a gente deve se focar nisso, sabe? Como você se sentiu, né, depois de participar de um grupo? Como você se sentiu depois de fazer um trabalho, né? Você sente que liberou, a vida começou a fluir de novo, né? Porque são esses os relatos que a gente tem, tanto para a nossa própria vida. Eu, há, sei lá, há 11 anos atrás, eu não imaginava que eu ia ser consteladora, né? Mas chega um momento, assim, que você vê que, não sei, para mim, assim, se abriu, sabe? Eu fui me preenchendo, assim, de desse amor, assim, dessa amorosidade tão grande, assim, que é de participar de um trabalho como esse, depois hoje eu já facilito, que isso acaba é, transbordando de nós, assim, né? E não que todo mundo também vai ser constelador, né? Mas eu acho que é nesse sentido, sabe? E outra coisa também que eu acho que é muito que as pessoas se assustam muito, né? É com relação eu acho assim, o espiritismo aqui no Brasil é muito forte, né? E, e quando a gente entra no campo, ou a pessoa entra como representante, ou a gente está observando um trabalho, é difícil explicar para alguém que é espírita, ou alguém que é conectado com essa crença, né, mais assim para a religião, de que aquilo não é uma incorporação, de que é apenas um acessar de informações que estão presentes para todos, né? É difícil explicar isso, sabe? Eu não sei assim como que eu faço para diferenciar, mas o fato é que não tem incorporação, sabe? Não tem, a gente capta a informação do campo. Isso pode vir através de imagens, né, do que a gente observa, pode vir através de clareaudiência, pode vir clarividência, sabe? Esses são os nomes, né, que a gente poderia dizer. Mas é um refinamento mesmo dessas percepções, dessa capacidade de perceber, sabe? E no início, né, lógico, no início, quando você começa, né, a ver, observar esse trabalho, você começa a perceber. Então, por exemplo, você está olhando uma constelação de alguém, você vê que a pessoa, se ela está com os punhos cerrados, é um indício de que alguém está com raiva, de que existe raiva no sistema. Se alguém está deitado no chão, é um indício de que alguém já morreu. E coisas desse tipo. Se a pessoa olha para baixo, ela está olhando para algum morto ou para a morte, né? Tem algumas formas de você racionalmente compreender o que está acontecendo, e isso ajuda mesmo. Eu acho que para quem está iniciando, isso ajuda. Também tem outro trabalho também, que é um trabalho de pessoas que fizeram cartas, né? As cartas sistêmicas, né? Que você pega e lê e fala aquelas frases que podem surtir efeito, né? Na pessoa, e podem mesmo, né? Mas depois conforme a gente for mais experiente, você vai vendo que a frase de solução, ela chega para você, né? E na verdade, às vezes não é nem uma frase, é só uma palavra, né? Às vezes é só um observar e um olhar amoroso que já transforma
o resultado, e aqueles movimentos, né, do espírito e da alma que acontecem dentro de um trabalho de constelação, eles acontecem simplesmente, sem a gente interferir em nada, né, assim, fisicamente. Porque no início, um trabalho de constelação, a gente colocava, né, a constelação clássica, a gente colocava os representantes, colocava os elementos, e inclusive posicionava eles aonde eles deveriam estar. Hoje, a gente simplesmente deixa esse trabalho fluir com mais liberdade, talvez, sabe? Confiando que todos nós somos conduzidos pelo que a Paty falou do divino, mas o Bert chamou de grande alma, né? E isso realmente acontece. Mas quem faz trabalho de constelação clássica funciona também, quem faz de outras formas, né? Também, mas o trabalho das constelações, o próprio Bert, ele foi mudando coisas, e tem gente que fala que ele é incoerente. Eu já não vejo dessa forma, acho que não é que ele é incoerente, acho que ele foi aos poucos acessando essas informações e mudando, porque esse trabalho da constelação e a constelação, inclusive o campo, ele muda o tempo todo, né? De acordo com como que ele muda? Muda quando a gente muda, né? Muda quando a gente observa de outra forma, muda quando a gente muda o nosso olhar, muda quando a gente muda o nosso sentimento, né? Muda quando a gente toma consciência de alguma coisa, né? E o trabalho das constelações, ele também sofreu uma evolução, vai, começou com a clássica, apenas para terapeutas e psicólogos, depois ele foi abrindo e ampliando esse trabalho, até chegar nos movimentos do espírito, onde, no final das contas, no final da vida, mal ele precisava falar alguma coisa. Muitas vezes ele fazia constelações em silêncio, mas aquilo era tão eficaz, tão eficiente para aquela pessoa que estava precisando de ajuda, que a pessoa mudava assim e percebia aquilo na hora, né? E eu acho que é esse o lugar, né, que a gente objetiva, que é onde a gente está caminhando mesmo, sabe? Um lugar de plenitude e total consciência. O Cami, concordo, né? Só um parênteses quando tu falou do espírito, né? Do grande espírito, ou a grande alma que o Bert chamava. Tem uma questão que a Mimanda sempre falava muito pra gente, que é a questão das palavras, né? Porque às vezes para uma mesma palavra a gente se utiliza de uma mesma palavra para denominar mais de uma coisa. Então, assim, a gente tem mesmo essa palavra espírito, né? Que vem também do espiritismo, espírito e tal, enfim. Mas essa alma, que também o Bert também já usou esse termo, a gente também, né, tem o brasileiro fala que a gente tem uma alma, nossa alma. É uma palavra que aparece também em muitos momentos. Mas, no fundo, esses movimentos são do espírito, nesse sentido de que é a nossa alma, né? Essa nossa parte espiritual, essa parte que carrega, que não é o meu corpo físico, é o que sobra depois de mim, depois que a pessoa morre, né? O que sobra? Sobra uma energia. Então é isso. Alguns denominaram espírito, outros denominaram alma. E quando ele fala dessa grande alma, esse trabalho dessa grande alma, que foi assim as últimas contribuições dele, né, depois de todo esse caminho dele, ele começou a observar que existia uma conexão muito maior, né, que a gente tinha as lealdades primeiro às familiares, depois existia um outro, ele foi denominando como os níveis de consciência, e que na verdade ele falou que na verdade o que diferenciava um nível de consciência do outro, que se der nos nossos próximos episódios aí a gente pode tentar falar sobre as consciências, mas o que dava a diferença era a amplitude do amor. Então, quanto mais amor, quanto mais amplo era o meu amor, era onde eu transitava nessas consciências. Então, até que chegava nessa consciência espiritual, que seria esse grande espírito, que é o que une tudo, que é o que une todos, que existe essa engenharia tão perfeita, né, onde as coisas estão conectadas e as experiências que eu estou vivendo são aquelas que eu preciso, até que eu tenha um desdobrar de consciência, até que eu tenha algo que se revela, que eu faço uma tomada de consciência, eu dou mais um passo, aí eu começo a experimentar de um outro lugar, que é isso que tu falou, tudo muda. O que muda? Muda eu, aí muda ali dentro, às vezes, de uma mesma constelação, a gente tem os representantes e estava ali numa energia que, olha, aqui está representando o pai, está representando a mãe e está o cliente. Uma coisinha bem básica e clássica. Mas daqui a pouco mudou a energia, aquela pessoa que estava representando a mãe agora está representando, sei lá, a vida.
e o pai está representando a força que essa pessoa precisa para a vida, não sei, estou dando um exemplo aleatório, mas a própria energia dos representantes, às vezes, dependendo da constelação, muda. Então, a pessoa estava representando uma coisa, conforme o cliente ou o representante do cliente faz a tomada de consciência, mudou a energia do campo. Já é outra coisa que se revela ali dentro de uma mesma constelação. Então, é movimento, tudo é movimento, né? E a gente fazer essas percepções, dessas conexões e de que tudo está a serviço dessa grande alma, que a gente tenta colocar nessa palavra, mas seria essa perfeição que existe nas experiências que eu estou vivendo e como eu vou me desenvolvendo a partir dessas experiências. E o caminho que eu vou fazendo, né? Então, conforme eu mudam as minhas experiências, eu começo a ter outras vivências, aí daqui a pouco eu preciso fazer uma nova, como se fosse uma nova atualização, aí eu começo a ver outras coisas, né? E assim tudo é um grande movimento dessa grande alma, né? Se desse pra gente falar, tentar colocar nessas palavras, alma, espírito e tal, que já geram confusão, né? Então, mas que não tem como também não falar disso, porque tem realmente, né, essa força maior que conecta. E aí o que eu sinto também é essa abertura, né, que a gente falou da importância do constelador. Sim, ele tem um papel fundamental, principalmente nos trabalhos internos que o próprio facilitador tem que executar, né, para estar nesse estado de presença. Mas essa também a importância da gente se ligar ou religar com essa grande alma, né, para que a gente seja um instrumento, né, de passagem dessa informação, que a gente consiga, para essa pessoa que está com essa abertura, que vai ali para esse trabalho de constelação, ela receber realmente essa informação que é essencial para ela nesse momento fazer essa mudança, fazer ampliar essa consciência e conseguir fazer novos movimentos na vida dela, né? E claro que não é a gente, na permissão para acessar essas informações não está com o constelador. O constelador, ele acessa se essa informação for liberada. Mas a gente poderia dizer que essa grande alma é quem libera isso, né? Ali através dos representantes, enfim. Porque está na hora já da pessoa dar aquele passo, tá ali, a pessoa precisa daquela informação, ela está com a abertura, então essa informação passa, o facilitador percebe, o representante traz à tona e o cliente também recebe essa informação. Então ela vem de uma fonte, porque a gente não consegue explicar de fato, né? Da onde que vem, quem é essa grande alma, quem é esse divino, quem é. Mas isso são termos que passam por várias linhas filosóficas e que também nunca teve uma explicação matemática como uma receita de bolo, né? Então, para compreender, faz parte aquela parte inicial que a gente falou sobre o sentir, né? De participar de um trabalho, sentir e ver os efeitos disso. E às vezes a pessoa sai dali de um trabalho, participou só como representante ou só observou. Sai virada do avesso, como muitas vezes já aconteceu com a gente. E tu fala, mas eu não fiz nada, e daí tu começa a ver que parece que a tua vida virou de ponta cabeça, né? Porque não a gente nem sabe, nem tem consciência de que pontos da nossa alma aquelas informações tocaram. Então, eu acho que uma outra coisa também importante de ser dita é quando a pessoa vai para um trabalho desses, tipo, nunca foi, quer participar. Saiba que tenha paciência e atenção consigo mesmo nos próximos dias, porque tu vai falar, só observei, nem sei, não deu lé com cré pra mim, não entendi nada, mas eu passei uma semana do cão, revirada e tal. Por quê? As informações estão se movimentando. E às vezes, para eu dar um passo, eu preciso desse movimento. A terra mesmo, a gente vai olhar para uma coisa mais básica, que é plantar um negocinho, uma florzinha. Vai pegar um vaso de terra, aquela terra vai ter que ser revirada. Então, muitas vezes, essa revirada é a terra em nós revirando, para que depois se joga uma sementinha e aquilo possa florescer. Então, estar atento que pode acontecer esse mal-estar e que não é nada que deu errado e não é nada de errado que está acontecendo, mas é ter a paciência pelo processo, faz parte do processo também, às vezes, esse vulco-vulco interno, né, que a gente passa, né, Cam? Sim. E só agora fazendo um gancho, né, com a nossa última live para essa, quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque lá a gente falou bastante sobre o campo mórfico, né, e o campo morfogenético. E assim, a gente fala muito do campo, né, quando a gente fala em constelação. Não só em constelação, mas hoje em dia está muito falando do campo, que todo mundo acessa o campo, né. Mas assim, o campo, o que é esse campo, né?
como se fosse uma nuvem, né, de informações, onde estão contidas todas as informações mesmo, que dão forma aos nossos comportamentos, né, às nossas ações, aos nossos sentimentos, inclusive ao corpo físico, à matéria também, né? Então, é como se fosse assim, realmente uma nuvem que carrega tudo, todas as informações, né? E então, quando a gente faz um trabalho de constelação e a gente acessa essas informações do campo, o que uma constelação mostra? Ela mostra, por exemplo, os padrões de repetição daquele sistema familiar. Então, ela mostra qual a dinâmica que está acontecendo na vida daquela pessoa que afeta aquela pessoa, né? E a partir dali, quando a gente olha aquilo que está acontecendo, essa dinâmica, dá-se início a um movimento interno no nível da alma mesmo, né? De todos nós que estamos ali participando, no sentido de liberação do fluxo, né? E de transformação daquilo que pede, na verdade, para ser transformado, né? E liberado, né? E é difícil explicar isso, né, Tati? É muito difícil explicar, mas é isso que acontece. Então, o que acontece é assim, a constelação ela nos mostra a dinâmica, né? E a partir dali existem assim, vem, né, a informação de sanação daquilo que está travado, porque quando acontece se mostra uma dinâmica, geralmente é alguma coisa adoecida, ou alguma coisa travada, ou algum evento, né, que paralisou e congelou alguém, né, daquele sistema naquele lugar e aprisiona aquela pessoa, né, e todos aqueles que vêm depois. Ou existe um rompimento, uma ruptura do fluxo de amor naquele sistema, por exemplo, fica muito evidente aquilo para quem observa, né, e para quem facilita, por exemplo, né? E a partir dali, quando a gente se identifica, né, com aquilo que se mostra e é visto no trabalho de constelação, aí sim é possível, eu não sei, através da palavra falada, ou através da observação amorosa, né? Ou através, inclusive, de algum movimento físico mesmo, de soltar isso tudo, aí volta de novo a nutrição para aquele sistema, o fluxo natural, né, de amor para aquele sistema também é restaurado, né? E esse é o objetivo de uma constelação, se é que tem algum. Mas o objetivo, né, o que ele foi feito mesmo com eficácia de um trabalho de constelação é esse refazimento do fluxo natural, é a reconciliação, né, das partes, né, de assuntos que ficaram pendentes ou ficaram sem solução, né, dar uma nova oportunidade para aquilo que ficou pendente lá para trás, né, não importa se transgeracionalmente ou até de outras vidas, porque aquilo tem uma nova oportunidade de liberação e soltura, né? Eu acho que esse é um dos objetivos do trabalho. E o campo é muito importante para isso, porque é o campo que nos mostra, né, o que realmente, de fato, está acontecendo, que a gente chama de dinâmica. Sim. Né? Tá bom? Gente, eu acho que é isso. Assim, é Eu acho que difícil deu. isso, viu? Eu acho que Deus não vai ficar muito longo, né, Cami? A gente vai ter que continuar, né, nosso feijãozinho com arroz nos próximos episódios dessa primeira temporada. E aí a gente vai conversando mais sobre... Porque agora, quando você estava falando, me ocorreu, né, por exemplo, que faz parte das ordens, né? Então, assim, quando tem uma exclusão, né? Tem uma exclusão e aí aquela pessoa está esperando, às vezes, né? Não aquela pessoa, né, aquele antepassado, mas essa energia está esperando para ser reinserida no sistema familiar há quanto tempo? Então é essa união do que estava separado e volta a fazer a conexão na alma do cliente. Então essa é uma das ordens, né, que o Bert explicou para gente e é uma das coisas que se observa no trabalho. Então vai ter que ficar para a próxima. Mas olha, gente, eu agradeço super para quem pediu, para quem tirou dúvidas, né, com a gente, porque assim foi muito bom, né, ter Muito bom feito esse mesmo. novo encontro, né, com vocês
e para quem também vai ver depois gravado, porque para nós também, né, a gente está aprendendo esse explicar, né, e muitas das informações que a gente já sabe vão se consolidando internamente, assim, então é muito Sim, rico, né, o sim, encontro muito com bom. você. Estou super grata de estar fazendo essa série do Feijão com Arroz, né, porque é como se a gente estivesse retomando todos aqueles conceitos, né, que faz tanto E a tempo que nossa a gente caminhada. e é super Tudo que a bom, então eu gente viu. agradeço muito. E as contribuições de vocês também são super importantes para nós, né, Patrícia? Pra gente definindo, né, o rumo. Para a gente definindo o rumo. E assim, como nada é fixo, a gente também resolveu trazer essa live agora Sim, antes das ordens do amor, né? Porque realmente foi importante, né? Eu acho. foi. E eu espero, sinceramente, que a gente tenha conseguido, né, pelo menos explicar um pouquinho Um mais, pouco mais. né, para vocês. Mas para quem ainda tiver alguma dúvida, não hesite em nos procurar, né, Patrícia? A gente Com está super certeza. aberta, né, a isso. E, e qualquer dúvida, também assim, se vocês tiverem alguma ideia também de temas, né, alguma sugestão, a gente também está super aberta, né? Sim, Lembrando sim. que essa live vai ficar gravada, e tanto aqui no Insta, quanto no YouTube e também no Spotify. Que é Também feijão com, obrigada, viu? feijão com arroz, cama e pate, né? Isso, feijão com arroz, cama e parte. Então é isso. Obrigada, viu, Cami? A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.